nosso produtor, Lucas Caetano, né, que fez todo o envolvimento aí da stream. Então, todas as artes digitais, enfim, né, a parte por trás aqui, tecnológica. Agradecer, então, o nosso produtor, Lucas Caetano, todo mundo aí, nossos amigos do time também. Então, é um momento de muita alegria pro time Vai Daí. E agora vou, né, já apresentar o nosso primeiro convidado, a mente por trás da Liga Gaúcha de Pauper, Edu Gomes. Palmas para Edu Gomes. Edu, muito obrigado por aceitar aí o convite, né? Conseguir dispor o teu tempo aí pra gente conversar um pouco, trocar uma ideia. Então, já te agradecer, né? Passar a palavra para ti aí, poder, né, te apresentar um pouco, falar aí sobre ti antes de a gente começar propriamente nossa entrevista, né? Mas também te deixar aí falar um pouquinho para nós. Nos abrilhantar. Cara, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Fico feliz de estar participando aí desse primeiro episódio de vocês aí. Eu só quero fazer que eu tô escutando o meu retorno aqui e eu não sei se é comigo aqui. Só pra... Acho que agora... agora foi. Acho que agora foi, vamos ver. Não, eu tô me escutando ainda. É ao vivo, pessoal, tem dessa. Deixa eu ver. Pode falar. Peraí, agora acho que... Vamos ver. Não, agora tá... Deixa eu ver se eu tô me escutando. Acho que agora não tô mais me escutando. Acho que agora bombou. Eu tava na mesma. Vocês estão me escutando então agora? Tudo certo? Eu te escuto, Edu, eu te escuto. Tu me escuta? Não, então tudo bem. Então tudo bem. Então, novamente, eu queria agradecer pelos convites aí, por estar participando dessa primeira vez desse programa. Uma baita iniciativa, inclusive, da equipe aí, do Vai Daí, porque é bom, né, ter esse tipo de contato, não só com organizadores, mas também com jogadores, né? Uma experiência legal que dá para trazer para a galera. Principalmente esse primeiro contato com pessoas que talvez não fiquem em tanta exposição, né? Como é o meu caso, que né, eu prefiro, na verdade, deixar a exposição pro evento e não necessariamente para mim. Mas hoje a entrevista, então, para quem quiser conhecer um pouquinho aí, nós estamos aí presentes hoje para isso. Muito bem, Edu. Valeu, obrigadão de coração aí. Então vamos lá, vamos começar aí pra gente trocar uma ideia, né? A gente quer saber um pouco mais sobre ti, Edu, assim, né? Tu contar um pouco mais da tua história aí, né? Não necessariamente só sobre o Magic, né? Mas enfim, como, né? O que tu trabalha, né? Enfim, nesse sentido, assim. E a tua relação com os games, né? Porque de modo geral, a galera que joga Magic tem alguma relação forte, assim, com jogos, né? Até agora, quando a gente tava organizando as coisas, entramos no Discord. O nick do Edu no Discord é bem o nick de quem joga algum jogo, que é um nome lá e tal. Sim. Então, contar um pouco pra nós aí como é que é. Enfim, contar um pouco sobre de ti, né? E daí também falar sobre como é que tu começou no Magic, né? Como é que essa entrada nesse jogo apaixonante aí, que todos nós amamos. Sim, cara... Então, para quem não sabe, né, eu trabalho na Faraó, tô quase completando uma década já na Faraó, bastante tempo. E, cara, assim, o card game, só para pegar esse ganchinho da Faraó, eu comecei, na verdade, em card games acho que quase todo mundo, mas pelo Yu-Gi-Oh!, quando eu era criança ainda, né, assistia os desenhos, depois comecei a colecionar as cartas, jogar, né, e tudo mais. Mas fui jogar mesmo daí, de fato, a partir do Pokémon, né? Isso ali, meados de entre 2006 e 2009, que é quando eu comecei a frequentar Master Games, que é onde é a Faraó hoje, inclusive, né?
a antiga Master Games. Então eu comecei a jogar lá, disputava os campeonatos que aconteciam nos sábados, né? E, enfim, joguei Pokémon talvez ali até meados de 2016. E aí quando eu parei, e logo depois, um ano depois, frequentando a Faraó ali, conheci o Aurélio, o pessoal, né? Me fez um convite ali para participar, e entrei na loja e comecei a trabalhar. E eu tinha, assim, do Magic, não conhecia muito, eu vi o pessoal jogar, vi o Marcelo, né, Resmin na época jogando já, Magic, o pessoal no Pokémon, a gente viu o pessoal jogar, mas não tinha muito interesse porque não era algo que para uma criança era tão atrativo, né? Uhum. Não tinha aquele apelo visual, que não tem apelo visual até hoje, né? Se bem que agora com o Spider-Man e esse monte de IP, agora tem um apelo visual. Mas na época não tinha, eram uns monstros feios ali, umas bruxas e tudo mais. Só que daí, trabalhando na loja, né? Obviamente, tu tem aquilo todo dia. E aí eu comecei a jogar. Não queria falar isso ao vivo, assim, mas é complicado, mas... Comecei jogando Magic com Commander, né? Cara, eu vou fazer um parênteses. Eu sou um defensor do Commander. Porque eu acho que o jogo, hoje em dia, ele se mantém de uma certa maneira, assim, muito por causa do Commander, né? Que é o que tem do pessoal jogar, né? Completamente. Não, hoje o Magic ele vive em função das IPs e do Commander, né? Não tem como fugir disso. O resto ali para vender coleção e tudo mais, sim. Mas Commander é o carro-chefe já há muito tempo. Eles entenderam que era isso e, querendo eu ou não, é isso que faz o Magic viver hoje, né? Mas então, comecei com Commander, inclusive... uma dica, não comecem a jogar Magic pelo Commander. Por mais que hoje esteja um pouco difícil, né? Porque quase todo mundo tem esse primeiro contato através do Commander. Mas é que o Commander, como são muitas interações, porque a variedade é gigantesca, no início o cara fica muito perdido, né? Porque são muitas coisas para fazer, imagina. É uma carta de cada, então as possibilidades são imensas. Mas comecei através do Commander. Tenho 31 anos. Né? Provavelmente achavam que eu tinha 47, mas tenho 31, né? O pessoal fala, há quem diga que então, antes da Faraó trabalhou como na obra, na construção civil. Né? Exatamente, na construção civil. Sou um homem de multi-empregos, né? Tive vários empregos ao longo da vida, o que é muito bom, porque isso te dá várias experiências diferentes, então tua maneira de enxergar o mundo, ela melhora, né? Quando tu tem várias vivências diferentes. Estudo, né, dentro das minhas possibilidades, dentro do tempo hábil que a gente tem hoje, né, nessa rotina que é bem puxada, né? Faço ciências políticas, né? Essa é a minha área, né? Para quem não sabe, é algo que eu não trago para a liga, na verdade, porque isso é algo particular meu, mas no meu pessoal, quem me acompanha, faço ciências políticas e, cara, assim, como eu falei, tô há 10 anos quase já na Faraó, né? Muita experiência, todos os card games possíveis ali, né? A gente tem agora, inclusive, a gente tá lotado de novos card games, né? Tem aí o Riftbound vindo, o One Piece vem forte, né? O Digimon teve ali seu período, né? Mas ainda tá em construção, Flash and Blood. Então, hoje, para quem... Talvez hoje seja o período da história onde quem quer jogar card game, esse é o momento, né? Porque as possibilidades são infinitas. Eu achei uma coisa que eu não sabia até pouco tempo, assim, né? Que na Faros lá, não sei se é a tua principal função, mas é tu que lida com os consoles, né? Com o conceito dos consoles. Sim. Uma vez eu cheguei lá pra buscar umas cartas na Faro, tava o Edu com o Xbox aberto, assim, mas o Xbox, nossa, parece casa da praia, que o cara vai só em janeiro, sabe? O negócio tava cheio de pó, tava sujíssimo, assim, e o Edu escovando o negócio Deu de então, acho que esse aqui é daí que o Edu que tu me contou, né? Que era enfim, uma das coisas que tu te envolve lá na Faro, principalmente, é com os consoles, né? Sim. Eu comecei na Faraó trabalhando na parte do atendimento da parte das cartas, né? Durante muito tempo ali, praticamente boa parte das cartas eu fazia o registro ali, o pessoal comprava.
Mas com o tempo e ali por necessidades, como eu já tinha um retrospecto de lidar com tecnologia, porque eu trabalhei como técnico de informática, então eu já tinha uma ideia básica, né, dessa parte de eletrônica. A gente teve algumas necessidades nessa função de manutenção, né, e dos aparelhos. Eu, né, por estar ali, acabei entrando junto nessa atividade. E acabou depois de um tempo se tornando a minha atividade principal ali, porque demanda muito tempo, né? A gente talvez não tenha muita noção assim, mas o conserto de aparelhos, porque a gente pega e pensa que esses aparelhos eles são construídos para não serem consertados, né? O que a gente faz ali é quase que uma quando a gente chama uma engenharia reversa, né? Porque tu tem que trazer de volta o que aconteceu para tu poder restaurar o aparelho. Então, algo que toma bastante tempo. Você trabalha ali com bastante... com tudo que é tipo de console, né? Não é só com os novos, né? Basicamente não. Desde, assim, Mega Drive, Master System, Super Nintendo, 64, depois PlayStation 1, 2, Xbox 360, PlayStation 3, 4, 5, etc. Hoje eu provavelmente... Talvez, se tu pegar ali, talvez, acho que Dreamcast já mexi, GameCube já mexi. Cara, eu acho que depois dos anos 90, todos os consoles, os principais consoles que foram lançados, eu acabei já tendo que consertar, né, todos eles ali. Grande maioria Xbox, né? Xbox, curiosidade, caso alguém não saiba, é o aparelho que mais dá defeito, né? Pela proporção de Xbox. Claro que tem muito mais. Existem muito mais. PlayStation dá mais problema, entre aspas, porque as pessoas têm mais PlayStation. Mas pela quantidade de Xbox, na proporção, o Xbox dá muito mais problema. São problemas bem mais cabulosos, inclusive, do que o videogame da Sony. O Xbox, eu lembro. Na época que eu tinha Play 2, assim, tal, era bem parelho, assim, Xbox 360, acho que era da época, né? 360 com PlayStation 3, né? Com PlayStation 3, isso. Uhum. E que a gente, ainda na Lan House jogar e tal. E eu sempre achava muito massa, mas eu tinha o Play 2, depois não tive mais console, né? Sim. E daí com o 360 foi que ficou taco a taco ali, né? Por bastante tempo. E daí depois daí eu me envolvo pouco, sim, vejo pouco sobre console, né? Mas vejo falar pouco, sim, sobre o Series X, Series S, Series X e Series X, Isso. Esse eu não ouvi. Não sei como é que anda o negócio. É que o Brasil, ele é um país sonista, né? Sim, tu tem alguns locais onde o consumo de Xbox é maior, só que como a gente teve muito a questão do desbloqueio, né? Principalmente do PlayStation 1 e do PlayStation 2, o brasileiro ele se acostumou com o Play, né? Então, inclusive, é engraçado porque se tu pegar a nossa geração, talvez, e essa geração que viveu o PlayStation como seu console principal ali, ou o seu console idealizado, eles chamam qualquer videogame de Play, né? Então, muitas vezes os clientes vão lá na loja, deu problema no meu Play aqui, e ele tá com Xbox, sabe? Então, ele tem pra te ver como essa ficou assim, cultural, né? A questão do PlayStation. Então, o Brasil é um país que tem muito teve e tem muito PlayStation. E, cara, na verdade, essa questão do Xbox foi quase como se tivesse escrito que isso iria acontecer, né? A Microsoft já vinha dando indícios assim desde o Xbox One que a ideia deles não era mais a produção de consoles, né? A ideia deles era a produção de serviço, né? Para quem não sabe, a Microsoft ela vive de serviço, né? Ela não vive de vender Windows, não, nada disso, né? Nem de produzir, muito menos de produzir Xbox, né? O videogame ele nem sequer ele dá lucro, né? Tem os lucros ali nos jogos que são vendidos, né? Nos exclusivos ali. Mas a Microsoft vive mesmo de vender serviço, que é Game Pass, o Office, né, algumas outras prestações ali, e basicamente é isso. Que massa. O Game Pass é um negócio que eu até achei que demorou pra sair, né? Porque os caras com streaming bombando, assim, não ter um streaming, entre aspas, de jogo, né? E eu acho que é uma ideia muito boa, assim, mas que não se tem tanto. Eu só sei do Game Pass, né? Não sei de outra empresa que faça também. Assim, a Sony tem, né, a PlayStation Plus, que antigamente, na verdade, ela era um serviço para tu poder jogar online, né? Vários jogos.
e tu tinha alguns jogos que eles te davam de graça, né? Mensalmente ali pra ficar na tua hora save, que tu podia utilizar esses jogos enquanto tu tinha ela ativa, né? Agora ela ficou um pouco parecida com a Game Pass. Agora eles já te dão jogos ali, existem jogos no catálogo que tu consegue ter acesso, jogos de PlayStation 4, 3, 2, talvez, se não me engano, tem alguma coisa de PlayStation 1 também que tu tem acesso, mas nada ainda se compara à Game Pass, apesar agora do aumento de valores, né? Que o pessoal até tá bem de cara com as novas políticas de valores da Microsoft ali em relação ao Game Pass, mas ela ainda assim, mesmo com tudo isso, ela ainda vale muito a pena porque a possibilidade é muito grande. É enorme, né? E tem eu acho que o computador também, né? O game, sim. Tu não tem como jogar as coisas eu imagino, né? Do PS Plus lá no computador, né? Então, tem essa aí. A grande sacada da Game Pass é principalmente as pessoas que não têm a condição, às vezes, de poder ter um computador que suporte jogos, né? E a Game Pass ela tem um serviço de streaming onde tu basicamente pode jogar o jogo que tu quiser dentro do catálogo de qualquer lugar, né? Independente se for do teu telefone, se for do teu computador, do teu Windows 95, se ele tiver acesso com a internet, tu vai poder jogar, né? Legal. Isso. E sobre a série Series ali, né? A série Series, sobre o Series. Cara, o PlayStation 5 ele já era a ideia da Sony, né? Ele era o sucessor do PlayStation 4. E a Microsoft teve uma sacada que foi genial, que foi lançar o Series S. O Series S, o que ele é? Ele é melhor que o Xbox One, né? Ele tem algumas características. Eu não vou dizer que ele chega a ser superior ao Xbox One X. Ele é em alguns quesitos, não em outros, mas de maneira geral ele funciona melhor porque ele tem um sistema de SSD integrado, né? Então ele é mais rápido, mais responsivo, e ele tem a capacidade de rodar os jogos da nova geração que o Xbox One X na época não tinha, né? Não tem para essa época. Então ele custava muito barato, né? O preço dele era muito em conta se comparado ao lançamento do PlayStation 5. Né? Se não me engano, ele veio ali custando o Series S na época, ele podia comprar já a partir de 1.800. 1.800 em comparação com o PlayStation 5 que lançou 4 mil, 5 mil reais, né? Chegou a custar 12 mil reais durante o ápice da pandemia. O PlayStation 5 chegou a custar. Eu vi locais vendendo o PlayStation 5 a 12 mil reais, inclusive em Porto Alegre, algumas lojas vendendo. Porque o pessoal, imagina, tava em casa, né? Nada para fazer, precisava ter o aparelho a todo custo e acaba se sujeitando. Sim. Mas é basicamente assim o mundo dos jogos, o que me envolve na Faraó é isso. Que legal. Muito bem, Edu, muito bem. Agora vamos migrar aí pro nosso elefante na sala, né? Acho que temos que falar sobre Liga Gaúcha de Pauper. Liga Gaúcha de Pauper. Cara, isso aí, assim, com as pessoas que eu convivo, assim, né? É o que tem feito a galera jogar Magic, assim. Tipo, a Liga é um envolvimento, foi uma organização, assim, que eu admiro muito, assim, uma ideia muito boa de fazer a Liga, fazer, né, a estrutura que ela tem e um comprometimento que criou, enfim, eu sou um fã, assim, da Liga Gaúcha de Pauper e quero saber aí que tu conte pra nós um pouco sobre como é que foi os primórdios da Liga, né, eu joguei uma das primeiras também, não só agora, né, que eu acho que numa delas até te enfrentei, que eu lembro. Sim, provavelmente. Que tu tava jogando de Reanimate na época que tu não podia pagar uma e descartar um troll sinistro, né? Tu tinha que reanimar um bicho bem meia boca, que era o melhor que tinha no Pauper. Sim. Hoje em dia isso aí é... Nossa, eu lembro quando eu comecei a jogar Magic, o bicho com Annihilator lá era... Nossa, isso aqui é insano. Quando a gente jogava Paupelder, né? Eu e o Decão, a gente jogava Paupelder, quando eu voltei a jogar Magic. E, nossa, o Eldrazi lá era... Nossa, que era muito, muito pica. Sim. Hoje em dia é uma merda. Mas então é isso, sim. Queria saber sobre a Liga Gaúcha de Pauper, como é que surgiu a ideia, né, lá no começo, e a resiliência de uma certa maneira, né, porque eu imagino que o tamanho no começo não era a mesma coisa, assim, né? Não, então, eu quero saber como é que foi a ideia, como é que surgiu. Cara, assim, eu jogava com ele, eu jogava Commander, né? Mas eu queria jogar. Eu não queria jogar. Eu tentei vários formatos, né? Tentei jogar Legacy, tentei jogar Modern. Standard talvez foi o único que eu não cheguei a tentar jogar, porque o Standard, como tinha essa questão da rotação frequente, naquela época era frequente, né? A gente tá falando de 2017, 2018.
eu acabei, depois de um certo tempo ali, migrando pro Pauper, porque apesar de ter um receio no início, né, porque eu sempre, o que me deixava, a minha parte criativa, né, que talvez seja o meu principal ponto aí, eu gostava muito da ideia de poder criar decks, né, então eu tinha mais ou menos o Modern e o Legacy assim como ideia de jogo no Magic, justamente pela quantidade de opções que tu podia fazer, né. Mas depois de muito tempo ali, eu acabei entrando no Pauper, né, e cara, assim, eu jogava os semanais na loja e jogava de Reanimator. Meu deck favorito sempre foi o Reanimator, né? Fazer o cara É bala, depois de tomar 8, ter que descartar, ter que eliminar duas ali é fenomenal, né? Fazer o combo no turno 1, no máximo 2 ali. Fiz algumas vítimas, não tantas quanto eu poderia ter feito, né? Ao contrário de talvez ser um bom organizador dentro das palavras de vocês, eu não sou um tão bom jogador assim, né? Eu consigo fazer essa autocrítica. Mas jogava muito de Reanimator, tentei jogar um pouco de Burn, né? Principalmente quando desbaniram a Monastery, mas acabou que eu nunca conseguia dar os 20 de dano, eu sempre parava no 19, o cara ficava com de vida e eu perdia. Não conseguia terminar o cálculo e, enfim. Aí depois o Reanimator mudou todo o arquétipo, ele ficou diferente, eu acabei parando de jogar, mas do início da liga, assim, como eu estava inserido naquele universo novo, né, do Pauper, e eu via, por exemplo, tinha o Legacy RS, que era o principal torneio de Magic no Sul aqui, né, durante um tempo no Brasil. Então, eu achava tão legal aquilo, né, aquela reunião da galera ali aos domingos, uma vez por mês, né, o pessoal jogando, se divertindo e tudo mais. E tinha alguns campeonatos de Modern também, Standard, o Modern já estava em baixa, e eu ficava, foda, né? Mas não tem isso pro Pauper, né? E ninguém, assim, tinha vontade. Todo mundo queria que tivesse algo assim, mas ninguém queria fazer, né? Ninguém tava ali disposto, talvez, a passar por esse challenge aí, né? Por esse desafio. E, cara, eu pensei, por que não, né? Aí eu conversei ali com o pessoal na época, falei, cara, o que tu acha de fazer um negócio assim, 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 aos domingos, pá, não sei o que, e aí? O que tu acha? Aí o pessoal, não, comprou a ideia, falou, não, bacana, eu acho que dá bom. E aí a liga, a gente fundei ela em 2022, isso. Ela começou em maio de 2022. No início do ano eu comecei ali, os contatos em maio de 2022, se não me engano, saiu a primeira etapa. Né? No início, quem me ajudou bastante ali, quem dava das ideias ali, quem me ajudava no início era o Israel Jeffman, né? Que não sei se vocês conhecem, mas ele era cliente da Farol, amigão nosso aí, quiropraxista, inclusive um baita quiropraxista, me ajudou bastante com algumas dores nas costas, que inclusive hoje, se ele tivesse, eu ia precisar de ajuda de novo. Mas ele me deu ali vários suportes, várias dicas, porque ele também gostava muito de Pauper na época, né? Então, nesse primeiro ano, eu acabei ali ficando eu e ele de longe, né? Que ele já tinha saído do estado, foi morar em outro estado. Então, nesse primeiro ano aí, a gente meio que começou esse projeto praticamente juntos ali. Eu idealizei, ele me deu o suporte. E depois, no primeiro ano, deu, cara, nossa média de jogadores do primeiro ano foi, eu acho que entre 14 e 16 players mensais, né? Essa era a média no primeiro ano ali. E aí, no final do ano, aí que entrou o Crediné, que foi quando eu entrei em contato com ele e falei, o que tu acha de a gente fazer uma etapa aqui e uma etapa na Nerds, né? Porque eu via que o pessoal daqui queria que o formato crescesse, só que aqui, especificamente no Vale dos Sinos, não tinha tantos jogadores assim para fazer o evento crescer mais, né? E como naquela época o pessoal ainda da Serra, de outros locais, não tinha muita ideia do evento, a gente precisava aí também, então, dessa participação do pessoal de Porto Alegre até para tornar o evento mais competitivo, né? Aí eu troquei essa ideia com o Creed, ele veio, entrou junto, né, dentro do projeto ali da Liga, e a partir de 2023, então, a Liga começou a ser etapas intercaladas entre a Nerds e a Farol, né? Uma vez na Nerds, uma vez na Farol.
Daí em 2022, aí em 2023, a gente já aumentou o nosso quórum, ali já foi para 20, mais ou menos 22, 25 jogadores. 2024 foi para mais ou menos 30 ali, acho que teve uma etapa que talvez a gente tenha batido 40. E 2024, teve uma etapa que a gente foi bem, acho que no início deu quase, deu 40 ou mais de 40. Aí daí, sim, 2025 foi quando a gente aí cresceu de vez, né? Que daí o pessoal tomou apreço mesmo pelo evento, e aí foi que a gente cresceu, e eu nem sei aí quanto. Mas eu acho que 2024 chegou a ter umas etapas com 60 a mais, porque. Eu acho que deu. Chegou não, acho que sim, acho que sim. 60, sim, não, pode ser. Finalzinho pode ser. Porque daí eu lembro que quando saiu de 24 para 25, começou a dar o hype, a galera começou a se pilhar com o negócio de time e tal, e daí a primeira etapa deu 100 e tantos. Eu não sei se a primeira etapa ainda é que deu mais players ou não, de 2025. A primeira não, acho que foi a segunda que deu mais players. A segunda deu 123, eu acho, 120. E a primeira deu um pouco menos. A primeira deu um pouco menos. Eu lembro que deu 120 algum. 120 não, mas mais de 100 que eu lembro, assim. Sim, acho que foi uma coisa assim. Caetano Day, né? Essa foi a etapa aí. Caetano Day, exatamente. Caetano Day. Isso, eu tô já me perdendo nas datas aqui, porque eu já tô com cabeça em 2026, né? Na temporada 2026 já tô... Vamos falar sobre isso aí. Já tô Edu, aí. Deixa eu aproveitar e te perguntar, quando tu falou, né, que tu teve esse incentivo ali, a conversa com o Israel, esse teu amigo, né? Mas teve tu te inspirou em algum outro modelo, assim? Não sei se de outras empresas... por exemplo, dos Estados Unidos, lá que fazem torneios de mestre, te inspirou de alguma maneira? Ou se te inspirou em ligas de outros esportes, algo do tipo, assim, de onde é que veio? Assim, eu nunca me inspirei em nenhum tipo de competição de Magic, né? Nem de outros card games. Na verdade, como eu sou um apaixonado por futebol, né? E NASCAR, então as minhas ideias de organização de evento, elas vêm com um mix de dentro do que se organiza futebol e dentro do que se organiza a NASCAR, né? Então foi mais ou menos assim, a inspiração, entre aspas, né? As ideias, algumas coisas eu vou pegando assim e vou formulando, né? Tanto é que a ideia de conferências veio da MLS, né? A MLS tem conferências, e a ideia de playoffs veio da NASCAR, apesar da MLS também ter playoffs, mas e aí a gente foi trabalhando em cima, o Credinei foi me dando algumas ideias ali, a gente foi trocando essas experiências ali, né? Que ele também conhece bastante sobre organização de eventos, né? Sim. Então ele também participou bastante dessa parte de organização, e aos poucos a gente foi formulando e foi mais ou menos moldando a liga para chegar no que ela é hoje, né? Assim, dentro da parte de organização, não chega a ser o que a gente quer ainda, né? Acho que a gente pode melhorar ainda um pouquinho mais, mas tá quase chegando assim na estrutura de formato que a gente pensa. Tá muito próximo. Isso o formato que vocês pensam tem um pouco do que vai ser para que tu tem organizado e pensado para 2026. Para 2026, sim, isso. A gente tem a ideia é sempre crescer, né? Claro que quando eu iniciei o projeto, eu não imaginava que ia chegar, né, onde chegou, né? A gente vai indo aos pouquinhos ali, né? Tu sempre idealiza crescer mais, né? Mas assim, pessoas virem de outros estados, né? Que nem o pessoal que veio de Criciúma prestigiar o evento aí no início do ano. Então, o pessoal, obviamente, que vem de Santa Maria, né? Agora o pessoal que vem de Pelotas, lá, o Mauro, lá, abraço Mauro, se estiver assistindo, né? Abraço Kim, abraço Nimbi. Todo esse pessoal que vem de longe aí, é claro que auxilia bastante aí, ajuda bastante a gente a manter o campeonato, mas é claro que a gente não esperava que vinha gente de tantos lugares, né? Bom, né? A ideia é sempre crescer mais. Sempre crescer, legal. Tá, e por exemplo, isso que tu falou da NASCAR e do futebol, assim, tu consegue dar algum exemplo, assim? Porque tu falou agora sobre os playoffs, né? Eu não sei como é que funciona nesses outros esportes.
No caso, por exemplo, das conferências, né? O que acontece? Teve um momento onde a gente olhou assim, que a gente testou 2 tipos de conferências, né? 2 ou 3 tipos de conferência a gente testou. Uma que era para jogadores se enfrentarem só da capital, outra só do Vale, e depois mudou. E por que isso? Justamente para ter essa questão da rivalidade entre si, né? O pessoal que é da capital, o pessoal que não é da capital, e daí fazer essa rivalidade, porque isso tem, né? As conferências, elas existem, claro, nos Estados Unidos, por exemplo, na MLS, as conferências existem por conta da questão geográfica, né? As equipes de um lado do país, do outro, porque é um país muito grande, então tu tem que ter esse sistema de conferência justamente para não ter que fazer uma equipe de São Francisco a Nova York e depois ir para Ottawa, no caso, né? Porque o Canadá também tá na MLS, aí depois ele vai pro Texas, então para não ter esse deslocamento muito grande, eles se enfrentam dentro da conferência, depois da conferência, aí depois sim, aí tu tem os playoffs, onde daí sim tu tem que de fato ter viagens mais longas quando necessário. Eu acompanho bastante NBA, né? E na NBA não tem muito isso, os caras se enfrentam dentro das conferências, mas daí sobre geograficamente eu nunca vi isso. Sim. Mas eu sei que tem um time, né? O Toronto Raptors, né? Obviamente é do Canadá. E joga, né? Eu acho assim, a maioria dos esportes, pelo menos a MLS, a NBA e a NFL, eles usam um sistema de conferência parecidos, né? Basicamente um copiou do outro, assim, e foi fazendo porque o sistema de organização dos esportes nos Estados Unidos ele é muito bem feito, né? Eu risco dizer que é um dos modelos de organização mais bem feitos que existem, né? Supera inclusive a Premier League. A MLS, em nível organizacional, no nível futebolístico, organizacional, ela é muito superior à Premier League. Por vários aspectos, né? Econômico, gestão econômica, gestão de equipes, enfim, tudo mais. Então, esse foi um dos modelos, assim, um exemplo que eu posso dar. Eu trouxe, na verdade, por ser um atrativo, né? Um diferencial, algo diferente, né? Tu ter conferências, coisas, né? E tu poder dividir o calendário, né? Porque acontece, se fosse um calendário extenso, uma tabela só, do início ao fim do ano, chega na metade do ano, a partir da 4ª, 5ª rodada, quem já não tem tanta chance, né, já de disputar campeonato, se o cara talvez seja mais competitivo, ele já não vai mais, né? Ele já vai esperar pro próximo ano, né, porque já dá mais desanimado. Com o sistema de conferência, tu reduz isso. Porque tu coloca, então, ali até metade do ano a conferência, o pessoal vai tentando disputar, depois reseta, começa de novo, e aí sim, o pessoal, né, então tu reestimula o pessoal a continuar jogando. Sim. E aí, isso, querendo ou não, é um atrativo a mais pra liga, né? Eu dando um exemplo assim como player, né? Na primeira etapa ali, no primeiro semestre, né? Eu não faltei uma etapa e daí não rodei, né? Não consegui pegar os 16 primeiros, né? Que acho que era 8 e ficou 16 para as organizações, a gente trocou depois, né? Depois a gente acabou no início e depois a gente acabou trocando para 32. E daí agora na segunda etapa eu tava tipo assim, né? Tava e estou ainda, quero jogar os playoffs. Então eu dou um jeito de organizar para conseguir jogar todas as etapas, né? Então isso assim como também. Um jogador... Também tô em primeiro. Vai daí, tô em primeiro. Então isso, tipo assim, anima a continuar indo, né? Sempre dá um jeito de ir, assim. Eu achei muito, muito da hora, assim, como player, me motiva, assim, a jogar. Eu acho que espelha os outros, assim, né? Até porque, por exemplo, no começo do ano, que a gente falou ali, tinha muita gente, né? Tipo, era 100 e poucos. Porque ele falou, teve uma etapa de mais 120, né? Sim. E também não tem como esperar que vai dar 120 todas as etapas. Não. Mas, eu não sei a última quanto que teve, acho que teve... 76, eu acho. 78. Mas imagina, já é o maior que tem, né? Pelo menos no estado eu acho que não tem outro. Eu não sei como é que é. Não. Não, assim, em jogadores em números gerais, tá? A liga hoje ela é a maior liga do Brasil em números gerais, de Magic, né? Tu tem, claro, alguns eventos específicos, eventos especiais onde tem mais jogadores, né? Se pegar, por exemplo, a Liga Fest, onde tem mais jogadores, Nacional, que tem mais jogadores, mas aí são eventos únicos, né? Onde acontece uma vez. Mas se pegar ao longo de um ano inteiro, né? A Liga é quem tem mais jogadores ativos no Brasil, a nível nacional. E assim... Qual que era a pergunta mesmo? Não, tava falando sobre não esperar que não iria vir tanta gente sempre, né? Sim, eu perguntei sobre os números em comparação com outras ligas, assim, do Brasil. E assim, claro, por exemplo,
todo mundo sabe, né? A gente joga o Magic, ele é nosso hobby, né? Ele é a nossa profissão, né? Nós não vivemos de Magic. Então, claro que vai acontecer de as etapas perderem jogadores ao longo do ano, porque o pessoal tem alguma prioridade, alguma coisa, né? Todo mundo tem suas vidas particulares. Claro que no início do ano todo mundo tá muito motivado, tá muito animado, porque, né, teve as festas, né, o recesso de ano, o pessoal quer voltar a jogar, né? E claro que depois de um tempo ali acaba algumas pessoas já não conseguem mais ir, tem suas possibilidades ali, mas isso é totalmente natural e dentro do espectro do evento, né? A gente teve, infelizmente, mais uma vez ali essa questão das inundações, né? Sim. Que a gente teve que cancelar a etapa, que infelizmente foi um transtorno, né? A gente optou ali, a gente optou por preservar a segurança dos jogadores, né? Infelizmente isso acaba acontecendo, esses eventos, e a gente tem que, obviamente, priorizar pela segurança de todos, né? Mas a ideia ainda é para o ano que vem, então a gente iniciar com mais jogadores e bater esse recorde que a gente tem de acho que 123 players, se eu não me engano, que a gente teve nessa etapa. Ano que vem, colocar mais em breve, inclusive agora, dia 1º de novembro, já abrem as inscrições para as equipes aí pro ano de 2026. Legal. Bem, ô Edu, vamos seguir aqui, né, o que a gente... e te fazer uma pergunta que é uma dúvida realmente pessoal minha, acho que deve ser de mais pessoas também. O que é o COG Entertainment? Cara, explica pra nós o que é. A Koji Entertainment, cara, assim, mais uma coisa, talvez aí uma curiosidade, eu tô desenvolvendo um card game já faz muitos anos, talvez um dia fique pronto, né? Talvez um dia eu seja o próximo Richard Garfield, talvez não, né? Fala. Mas eu tô desenvolvendo já há um bom tempo, já fiz vários testes aí, talvez o pessoal já tenha visto aí. E na época que eu tava desenvolvendo, eu tive a ideia, cara, eu vou fazer aí, então, uma empresa, pelo menos, né? Por enquanto, um nome fictício, alguma coisa ali pra tá podendo depois colocar isso em prática, enfim. E depois acabei, claro, por tempo, né? Por também ser um hobby, uma coisa que a gente faz ali quando tem tempo livre, eu acabei deixando engavetado, assim. E esse ano, o que aconteceu? A liga, ela acabou se tornando, assim, tendo uma expressividade maior, tanto no âmbito do card game, quanto na questão organizacional, né? Então, por questões organizacionais, eu trouxe, então, a empresa como organizadora oficial do evento, né? Então, ela é uma empresa, de fato, a liga, ela é um organizada, CNPJ, sim, a liga é um CNPJ, ela é organizada pela empresa, né? Pela Koji. E às vezes eu faço lá as matérias, né? Tem um que ali fictício que a gente coloca, né? Pra fazer a parte do entretenimento, mas sempre existem verdades ali dentro daquilo que tá escrito. Então, na verdade, a liga, ela pertence à Koji, né? Esse Koji é tipo uma marca? É uma marca, isso. Que legal. Isso. E o que significa o nome Koji? Cara, Koji é engraçado isso. Eu nunca esperei que eu ia responder esse questionamento na vida. Koji, na verdade, não é Koji, né? É COD. Que o ali não é um I, é uma exclamação de cabeça para baixo. É KOG, porque eu me inspirei na KOG, que é uma empresa coreana de desenvolvimento de jogos, que desenvolveu inclusive o Grand Chase, né? Quem jogou na época Level Up. Só que já existe, né? Que a KOG já existe. Só que a Koji significa Kingdom of Games, né? Reino dos Jogos. E aí o pontinho de exclamação no final ali que tá de cabeça para baixo, que é pra fazer uma ideiazinha aí que eu tive. Que massa. Não, porque eu lembro que o anúncio, quando saiu, né, tu anunciou que a KOG, né, estaria por volta ali. Eu lembro que a galera ficou, que ia fuder, alguém comprou a Liga Pauper, né? Deu um hypão, assim. Querendo não, foi mais ou menos isso, né? Daí tu ficava ensaboando, assim, né? Sim. E claro, pra manter ali o mistério, né, que é importantíssimo. Mas legal, massa. Tá, Edu, e daí, enfim, agora em seguida que tu tá falando sobre a KOG, a empresa, futuros aí. Então, o que tu tem, né? Não sei se não vou pedir um spoiler, mas o que tu pode nos anunciar aí um pouco do que tem se pensado para a Liga pro ano que vem, né? De diferente da estrutura agora.
A liga ela vem dentro de um processo onde ela chegou assim. A nossa ideia é expandir para mais jogadores e mais equipes, né? Ah, Que é a ideia natural, porque esse ano tiveram, cara, talvez no mínimo ali, se eu pegar todos os contatos que eu tive, umas 8 ou 10 equipes que queriam participar, só que já não podiam mais, porque já tinha se encerrado as inscrições e o nosso quadro de equipes já estava completo. Porque por mais que nós tenhamos hoje espaço, talvez, para outras equipes estarem participando, a gente tem que respeitar que nós temos um número X de jogadores e a gente tem que garantir que todos esses jogadores têm o direito de disputar, porque eles já estão previamente inscritos, né? Então, não poderia simplesmente liberar para que todo mundo pudesse jogar e se inscrever, porque eu não conseguiria comportar todo mundo e acabar não respeitando aí quem já estava inscrito previamente, né? E pro ano que vem, assim, de planejamento, né? Coisas que eu não posso falar muito que ainda nesses sigilos organizacionais, mas a nossa ideia mesmo é tentar liberar então até 30 equipes, né? Que isso daria mais ou menos um total ali de 182 jogadores. Né? Que a nossa ideia é então expandir a liga para ter uma capacidade máxima de 182 jogadores. É claro que isso vai depender muito aí também do pessoal comprar ideias, né? Querer junto também novas pessoas vierem jogarem, sim. né? O formato. O jogo tem que ser atrativo também, né? Que eu Não acho que é um adianta dos eu maiores querer que. Não, discussões, assim, né, dos últimos tempos, é o quanto o jogo é não, atrativo e traz mais players, né? E isso querendo ou não, que a decisão lá de não traduzir mais o jogo para português afasta, sim. acaba afastando, assim, né? Afasta bastante, sim. Por mais que a gente tenha ali o Arena ainda, que é legendado, né? Tem. Enfim, tem em português, mas acaba que tem muita gente que depende ainda infelizmente, né? Do português para poder ter a compreensão. Por mais que Magic ali, depois de um tempinho, tu já consegue mais ou menos já entender, mesmo não compreender o idioma, porque ele não chega a ser difícil, né? Só que são muitas interações. Então, às vezes, tu acaba se confundindo. Pode parecer Tem. complicado, mas ele não é complicado de maneira Aham. geral. Né? Porque o Magic ele é um jogo que, apesar de tudo, as regras dele são bem claras dentro daquela compreensão de jogada. Né? Tem. E essa nossa ideia, então, é aumentar, né? Trazer o máximo possível dentro desses 182 jogadores aí e abrir, então, para mais equipes. Nossa ideia também, por obviedade, como todos podem ver, é ter locais próprios para a realização do evento, né? Não. Tendo aí, claro, contando, claro, com a participação ainda das lojas e todos os nossos patrocinadores aí Aham. que estão junto aí, auxiliando o crescimento da liga. Aham. Né? Então, a nossa ideia então tá aumentando a capacidade e por naturalidade que tem um espaço maior, tu tem que aproveitar esse espaço Tem. maior, né? Então a gente decidiu aí tá fazendo a inclusão de outros formatos, né? Outras possibilidades Legal. dentro também do evento, né? A gente tem aí, claro, a liga ainda é o evento principal, né? A Aham. ideia ainda é a liga, mas aproveitando, claro, todo mundo que pode jogar ou quer jogar, às vezes quer um espaço, um local diferente, perdão, um momento diferenciado ali, né? Um espaço diferenciado, porque, claro, a gente tem hoje um mega evento que acontece todo ano, que é o Bagual, né? Agora vai ter agora em novembro, dia 28, 29 e 30 ali de novembro, realizado pela Farol Shop aí, né? Então, claro, a gente tem esse mega evento que acontece todo ano. Só que também, às vezes, o pessoal aí, dos outros formatos e até talvez de outros card games, eles ficam meio que órfãos de eventos mensais que possam também estar suprindo, Então, né, essa uhum. demanda. E aí a nossa ideia é ter um Agregar. espaço isso para agregar esses outros card games, esses outros formatos, Legal. assim como com a iniciação aí do Riftbound. Isso não, nós já vamos chegar nessa aí. Então a ideia de também permitir mais jogadores né, de aumentar o número de equipes, também tem um pouco nessa ideia já que vai ter o espaço ali, também permitir que mais pessoas jogam nesse sentido, sim. Sim, de aumentar. Por que aumentar o número de equipes, né? Claro, tu falou que a ideia é Sim. sempre expandir, né? Mas, enfim, não sei se tem alguma, né? Enfim, uma mudança nesse sentido, assim, de o porquê aumentar só pela expansão, ou tem alguma ideia também de, enfim, de mudar a pontuação no formato ali, de como tem sido feito? Sim, a gente vai ter algumas coisas que. A estrutura do campeonato vai mudar ano que vem.
né, a estrutura, a disputa de equipes vai mudar ano que vem. Por terem mais equipes, a gente vai mudar a estrutura. Não tem muito que eu posso falar agora, mas assim, dando um briefzinho leve, a gente vai ter um sistema. Não vai ser de conferência, mas vai ter uma espécie de playoff ano que vem para as equipes também. Eu vou legal. unificar ano que vem as conferências, então vai ser eu vou unificar tipo a nomenclatura, né? Serão duas coisas. Então o campeão da Série A, por exemplo, vai ser um jogador como jogador e o campeão da Série A como equipe também, né? Então a gente vai deixar algumas coisas ali mais simplificadas, mas eu vou trazer, a gente pretende ali fazer uma atribuição maior na disputa de equipes para tornar, não só para deixá-la mais disputada, né? Mas também para tornar mais atrativo, principalmente para aquelas equipes que talvez não são tão competitivas, equipes que às vezes, claro, o pessoal quer jogar em equipe, quer ficar junto, quer, né? Mas às vezes o pessoal ele não quer ser competitivo, eles querem jogar Sim. e estar junto e participar do evento. Então, essas equipes elas também vão estar sendo contempladas aí nessa nova estrutura que a gente está planejando para 2026. Legal, Du. Até puxando um pouco o que eu acompanhei aqui do chat ali, né? O Martin mandou, né, que o ambiente da liga fez ele entrar de cabeça no Magic como player iniciante. Então, acho que essa ideia aí de expandir o evento, né, que a gente falou, permitir que as pessoas joguem, né? Eu acho que também tem isso, assim, tu torna um ambiente convidativo pro pessoal ir, Sim, né? sim, Querendo ou não, tipo, o Magic, né? Por mais que tenha um caráter mais competitivo e tal, mas é uma coisa que tá dentro do mundo geek, assim, a gente pode pensar, sim, né? sim, E pega esses eventos, tipo Anime Extreme e tal, isso junta um monte de gente, né? sim, sim. Uma coisa que eu penso é, essas pessoas aí será que não vão se interessar por jogar Magic, que é um jogo tão legal assim de jogar, né? Então acho que Sim. tem um ambiente que convide as pessoas para ir, né? Que agregue outras coisas juntos, acho que também é interessante, né? Acho que faz sentido, assim. Porque eu acho que tem um pouco. Quando o cara não se envolve na organização de eventos, né? Como player, o cara pensa assim, por que não faz isso? Por que tu não faz? Por que os caras não organizam desse jeito? Por que não tem todo dia, né? Por que não tem todo dia um Trios Pauper? Que eu imagino que, né, que o cara faz na emoção, porque é uma coisa que o cara quer jogar, o cara tá afim, mas acho que não é bem assim que funciona, né? Então, enfim, pensando um pouco sobre essa ideia, assim, né, até achando interessante, assim, elogiando a ideia e essa perspectiva para o ano que vem de fazer um evento maior, é isso sim também. Mas essa pergunta também vou deixar no ar, a gente está chegando no final do nosso programa, ia perguntar, mas por que não tem um Trios Pauper na Liga Gaúcha, né? Porque o campeonato de trios é uma... eu para mim, o grande parceiro, não sabe, o João deve estar nos acompanhando, parceiro do time, ele enfim, tem jogado pouco o Magic agora, né? Mas uma frase diz, cara, se tiver um trios de pife, tu tem que jogar. Torneio de trios, tu tem que jogar, não importa o que seja, né? Então, fica essa aí no ar aí. Por que não se organizam? Existe uma ideia, tá? Existe uma ideia de um special stage aí com trios. Nada que eu consiga confirmar agora, mas existe a ideia. Até porque para 2026, o que vai acontecer? Eu provavelmente já devo ter dito isso em alguma. Já devo ter dito na liga lá nos anúncios. Que ano que vem a gente vai ter, no total, 11 etapas, né? A gente vai começar no final de janeiro, né? No último final de semana de janeiro. E se caso a gente precisar cancelar alguma etapa ao longo do ano, né, por alguma questão aí que a gente acaba não tendo controle, no final do ano a gente teria então essa etapa coringa, né, que a gente conseguiria ali alocar para poder dar continuidade para o evento sem ter nenhum tipo de prejudicados, né? Caso a gente não precise cancelar nenhuma etapa, então a etapa de dezembro ela deixa de existir, né? E a gente terminaria a liga então durante o Bagual, né, em novembro ali de 2026, né? Então já para o pessoal se programando, a liga ela vai começar ali no final de janeiro, né? E dentro do talvez principalmente da questão de equipes, não seja tão danoso se algum outro jogador não for já nessa etapa de janeiro, né? Apesar que eu quero que todos estejam lá, mas talvez não seja tão danoso porque a gente vai ter uma estrutura um pouco diferente, então, enfim, né, as coisas vão estar mais tranquilas assim no início da temporada, para quem quer curtir férias e tudo mais. Legal. Boa ideia. E só um pequeno adendo ali,
se o nosso produtor quiser, aí a gente pode estender mais uns minutos que eu ainda tô com um tempinho aqui. Boa, top. Vale. Então, nessa parte, assim, seria isso, né? Eu tenho, assim, mais ou menos para dizer sobre 2026 sobre a Liga. Então, a gente vai ter essa diferença um pouquinho na estrutura. A gente vai ter uma etapa a mais para poder jogar, que muito provavelmente eu não gostaria, mas agora, entre maio e junho, a gente tem essas questões da chuva que vieram para ficar, infelizmente. Essa terrinha, né? Aí, climaticamente falando, a gente tem essas questões climáticas, infelizmente, chegaram e elas são uma realidade. A gente tem que lidar com a realidade tal como ela se apresenta, né? Então, essa foi a melhor opção que a gente teve aí. Vão ter algumas mudanças também de regulamento, mas tudo isso eu vou acabar depois mostrando, sanando para vocês lá, né? Fazer alteração. Tu tinha comentado antes ali sobre a questão do pessoal acha às vezes na organização, porque não faz isso, porque não faz aquilo. É muita coisa que a pessoa às vezes não consegue compreender. Querendo ou não, a gente está lidando com um evento que tem ali uma média mensal de 100 jogadores. Muita coisa para planejar, muita coisa que a gente tem que saber antes que possa acontecer. Né? Então tem coisas que a gente tem que adiantar. Mas se a gente fizer isso, vai acontecer isso ou não vai acontecer isso? Se acontecer isso, como é que... Entendeu? Então, é toda uma programação que a gente tem que antecipar. Então, realmente, é bem trabalhoso. E realmente é algo que às vezes a gente vai errar, mas a gente erra buscando acertar. A gente não erra tentando errar, a gente não erra tentando prejudicar, a gente erra tentando ajudar. Infelizmente, claro, às vezes a gente vai acabar... nem todo mundo vai, né, acabar ficando feliz com algumas modificações ali, mas infelizmente são coisas que a gente tem que adaptar, porque querendo ou não, a liga cresce e conforme ela cresce, ela ganha uma proporção maior no quesito de responsabilidades que a gente tem, né, e com mais responsabilidade, com mais poderes, mais responsabilidades, com mais responsabilidades. Já engatando grandes poderes e grandes responsabilidades, hein? Marvel's Spider-Man, a última coleção de Magic Legends. Então, claro que, né, enfim, mas a gente tenta ali dentro do possível tá sempre, a Liga trouxe o site, né, que pode não parecer muito, mas para nós é um grande marco ali, porque praticamente ninguém tem site para apresentação e update e esse tipo de coisa, né? Então eu sempre tento trazer novidades para a liga, né? No quesito de entretenimento, que eu sou abençoado e agraciado com um pouco de criatividade ao longo da vida, e a gente tem essas ideias de fazer os jornais, fazer as entrevistas, né? Muito tri. Ter toda essa dinâmica legal, que é para dar justamente esse quê de ser algo diferencial, né? Não só, Magic, lá, beleza, vou jogar aqui minhas 7 rodadas até mês que vem. Então, para ter essa interação maior com o público, né? Aumentar aí o entretenimento da liga. Então, tudo isso são planejamentos que nós vamos tendo aí. Sim, deixa eu perguntar agora, a partir disso que tu falou, Então, o site, né, eu também achei uma ideia muito legal, assim, né, de fazer o site ali, enfim, lá, né, a fazer as reportagens, o pessoal fica esperando, né, para ver como é que foi ali, né, o que vai sair de novidade e tal, enfim, de como cobertura do evento, né. Se eu consigo me lembrar, eu pensei em outra pergunta agora também, já que tu deu uma folguinha no horário, né, vamos abusar. Mas assim, eu não sei como é que estão os números do Instagram, da página, porque querendo ou não, hoje em dia as redes sociais, a visibilidade é o que vai tornando atrativo, assim, né? Até eu imagino para vocês como organização também, para vincular marcas juntos, né, patrocínios e tal. Eu não sei como é que estão os números da liga no momento, assim. Cara, assim, a liga, eu acho, claro, né, existe todo o tempo hábil que a gente tem para fazer as coisas dentro do nosso tempo livre. Na questão de hoje inclusive, eu fiz a publicação agora da live de tarde, eu assisti, a gente tem uma média de visualizações da página de 70 mil visualizações por mês, né? Essa é a média que a gente tem de visualizações hoje, 70 mil visualizações. Né? São as interações que a gente tem, pessoal que curte, pessoal que assiste os vídeos, né? Pessoal que busca informação, que entra em contato e tudo mais. A ideia para 2026 é tornar o Instagram também mais ativo, né?
Então, claro que muitas coisas demandam um tempo, então a gente tem que planejar de uma maneira que a gente consiga fazer isso efetivamente e constantemente, né? Para poder ter esse engajamento. Que é também ali fazer a questão das decklists, né? Fazer o levantamento do metadata ali da liga após a etapa, né? A gente quer trazer, então, a gente deu uma pausa agora porque os guris fazem essa para nós as entrevistas, né? A gente quer também tá voltando a fazer as entrevistas. Então, tudo isso faz parte do entretenimento. Tudo isso são pontos que a gente quer trabalhar mais para ter esse alcance online, né? Ter esse engajamento online para o pessoal ver o evento também, se interessar e acompanhar ele também diretamente pela internet, né? Não somente físico, né? Eu acho que também essa ideia, porque né, é o hobby que tu falou, mas, por exemplo, o Credinê, vocês trabalham em loja de card game, né? Então, é importante como um negócio também, né? Que tenha visibilidade, enfim, para a loja continuar sim. apoiando vocês. Então, acho que é importante nesse sentido, assim, né? Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou seguir não, lembrei. Se você tem ideia, assim, de repente fazer coberturas durante o evento, assim, tu vai fazendo as entrevistas ali, sempre no final e tal, mas de fazer alguma cobertura mais jornalística, de alguma ideia, assim, não sei se é uma coisa que... Cara, eu tenho essas ideias de fazer, assim, durante o evento, né, puxar... Como é que as entrevistas a gente faz hoje, depois eu faço uma ediçãozinha básica e coloco no Instagram, né? Tem essa ideia de fazer elas ao vivo, talvez alguma outra coisa assim, mas por conta do tempo que a gente tem de organização durante o evento hoje, do jeito que é hoje, ainda fica um pouco difícil, porque eu tô sempre envolvido com alguma coisa, né? Então, tem as questões agora do VIP, né? Que é mais uma novidade que a gente trouxe pra Liga esse ano. Então, a gente acaba tendo o tempo inteiro, tá tendo que fazer alguma coisa ali, né, atendendo alguém, fazendo, então nem sempre a gente consegue ter tempo para tá fazendo essa questão dentro do evento. Mas isso são todos pontos que nós temos já ideias para tentar pôr em prática aí também em 2026. Sim. Legal. Aproveitando aí, fazer um jabazinho, né? Mas o Vai Daí também tem feito, a gente tem se esforçado aí para movimentar a página do Instagram, né? Também fazer o pessoal que eu acho muito legal, assim, o pessoal do Remora Mística, que é outro time que joga aí, um abraço se o pessoal estiver acompanhando. Eles fazem uma cobertura, não uma cobertura, né? Mas um acompanhamento do Instagram deles é muito legal, né? Eles se envolvem bastante e tal. E acho que isso, mas como tu disse, né? É hobby de todo mundo, então tem que ter alguém que esteja muito motivado para fazer. Sim. E é cíclico, assim, né? Assim como foi o canal do Instagram, aqui no começo eu falei brincando ali, mas a gente começa, a gurizada se pilha, todo mundo começa a fazer, mas é cíclico, né? Às vezes o cara começa a me envolver com outra coisa e não consegue fazer e vai deixando de lado, né? Mas pro ano que vem, tudo como seguiu com os planejamentos, vai continuar com as suas coberturas das etapas, e se a Liga quiser fazer uma collab, né? Claro, a gente está sempre aberto aí às trocar uma ideia aí com o nosso produtor, né? Então a gente vai se envolvendo. Ô, Edu, deixa eu aproveitar, vamos seguir aqui o que a gente tinha pensado para falar, né? E tá falando da expansão da liga, né? Do crescimento, de fazer o evento assim lá pro ano que vem. E já saiu o leak, né? Da Liga Gaúcha de Riftbound, né? Riftbound, para quem não conhece ainda, é o novo jogo, é o card game da Riot Games, né? Físico, né? Já fazendo aqui uma menção para quem não sabe, o outro card game da Riot anterior era Legends of Runeterra, que era só digital, né? E o Vitão, né? Muitas vezes sacrificado do Magic. Para quem não conhece ainda, o Vitão foi campeão de um Pro Tour de Runeterra, né? Então o Vitão era sinistro, ele concorreu ao Games Award, Player Award, agora não lembro como é que é o nome, mas o prêmio de esportes brasileiro, né? Que acho que quando ele concorreu lá, acho que ele perdeu, não sei se foi pro PV ou concorreu com o PV, né? E acho que não lembro quem é que foi o que ganhou na ocasião lá, mas só fazer uma menção esse nosso Vitão, muito sacrificado, falazinho daqui e tal, mas o Vitão é sinistro agora no Riftbound. O Vitão 12 horas. O Vitão, com 12 meses, né? Você soube essa, 12 meses. Porque desde a etapa 1 que ele foi sacrificado, ele começou a prometer o Bagual. Não, gurizada, nós temos que chegar vivo no Bagual.
Ah, beleza. Etapa 3. Vitão 3/4. Gurizada, tem que chegar vivo no Bagual. Ah, beleza. Daí teve a nossa fatídica etapa que a gente pontuou com 4-3, 4-3 e 3-4. E o Vitão, calma, gurizada. No Bagual a gente tem que chegar vivo. Então, 12 meses, né? Vai assar, vai assar. Mas então conta pra nós aí do Riftbound, o que vocês estão pensando na estrutura e tal. Cara, o Riftbound, assim, a ideia surgiu, né, dentro daquela questão que a gente falou, a gente vai ter esse espaço, as coisas vão ficar maiores, então eu já tinha ideia de ter um segundo evento junto da liga, né? A minha ideia era ter esse segundo card game. A gente pensou em vários card games possíveis, né? A gente pensou até em um segundo formato de Magic, que seria o Legacy, mas o Legacy já tem o Legacy RS, então, enfim, né? Mas tudo são aí as possibilidades, e eu pensei, cara, no primeiro momento eu pensei no Pokémon, né? Porque o Pokémon tem uma fanbase gigante, agora o Pokémon tá em alta, né? A Copag tem feito um bom trabalho aí. Então, só que o Pokémon ele tem muitos eventos oficiais corriqueiros, né? Então o tempo todo tá tendo evento de Pokémon. Então isso acaba que dentro das agendas dos calendários isso acabar conflitando demais. Então aí a gente acabou não considerando o Pokémon, e aí veio a Riot, né, e deu esse presente, essa dádiva dos deuses para nós aí, que é o Riftbound, que eu tô muito animado, né, com o card game. Primeiro porque eu gosto muito de League of Legends, né, não que eu seja um exímio jogador de League of Legends, joguei durante muito tempo. Hoje, graças a Deus, não jogo mais, né? Eu evito jogar jogos cooperativos que eu dependo de equipe, né? Porque isso acaba me frustrando um pouco dentro das partidas. Então, mas gosto muito de League of Legends. Joguei bastante tempo ali Legends of Runeterra, né? E aí, então, esse card game novo, porque é algo que a gente pega, assim, por exemplo, se a gente for pensar no que funciona hoje, Pokémon é o card game que mais funciona, né? É quem mais dá premiação, é quem mais tem promo, é quem mais... Enfim, E o Riftbound, por ser de uma empresa gigantesca, de ser um jogo que já tem, né, o League of Legends, que já tem aí quase 20 anos, eu acho, né? Ele foi lançado em 2007, acho por aí. Então vai fazer quase 20 anos agora. Então, pelo menos tem série, tem série, tem jogo, tem jogo eletrônico, tem, enfim, card game, agora o físico. Então, todo mundo praticamente conhece, então a possibilidade de dar certo é muito grande. Sim. E a gente, então, quis aí já trazer isso, já aproveitando o início do jogo para começar junto já e tentar construir essa história aí junto, já com todo mundo. Legal. Baita. Oi, Edu, deixa eu aproveitar, eu lembrei da outra pergunta que eu ia fazer também. Lembrado pelo nosso produtor. Hoje em dia, assim, pra ti é gratificante organizar a liga? Tipo, é um negócio que tu te envolveu ainda como um hobby, tipo, tô curtindo, tá sendo legal? Ou, né, não sei, ou daqui a pouco virou um negócio que ficou legal por um tempo, agora como é que tá? Cara, assim, eu gosto, sim. Se eu não gostasse, eu não ia fazer. Eu fico muito desanimado quando eu tenho que fazer algo que eu não gosto, e aí as pessoas iam notar e todo mundo ia parar de jogar, porque não ia ser interessante, né? Quando eu não gosto de uma coisa, é muito difícil eu conseguir fazer aquilo funcionar, né? Porque daí eu perco o interesse, eu não fico criativo, não desenvolvo novas coisas ali, o entretenimento acaba morrendo, né? Mas é gratificante, sim. É claro que hoje é muito mais trabalhoso do que era no início, né? A gente faz muito mais coisas do que antes, mas é gratificante, sim. Eu gosto bastante, porque, assim, eu gosto muito de organizar coisas, né? Essa talvez seja uma das coisas que eu mais gosto. Eu gosto de estar à frente de organizações, né? De poder ter essa possibilidade de criar coisas, inventar coisas, né? Criar maneiras de ter determinadas coisas funcionar. E aí isso me é gratificante, porque é algo que pega uma vontade própria, né? Algo que... E aí eu tenho, claro, junto aí a ajuda do Credinei, que vem me ajudando nesses anos, né? A gente tem também o Pedro, nosso juiz aí desde o início, né? O Pedro tá com nós aí desde o início da liga. Nosso primeiro juiz, hoje nosso header aí, junto agora também com o Vinícius Peixoto e o Andrezinho Vargas, que entraram esse ano por conta, claro, além de serem ótimos juízes, por conta da necessidade da liga de ter mais juízes, né? Então,
para ter também, melhorar esse aspecto, né? Essa questão com os jogadores terem, né? Enfim, uma possibilidade maior de juízes, isso até para controlar o evento, então eles estão juntos. E é gratificante, sim. A gente tá. Claro que, assim como qualquer situação, qualquer empresa, né? Querendo ou não, a gente tem os nossos conflitos, as nossas brigas. Muitas vezes a gente pensa assim, tô fazendo isso aqui, aí acaba acontecendo alguma situação ali que acaba chateando a gente e tudo mais. Mas, né, vida adulta é assim, todo dia tu sai de casa sabendo que tu vai se chatear, tu vai se aborrecer, e a gente tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível, né? Então, basicamente é isso aí, mas com certeza, assim, bem gratificante. Legal. E tu, o que tu tem jogado, Edu, ultimamente aí? De jogos eletrônicos? Jogo, tipo, tu o que tu tem jogado? Sim, porque card game eu não jogo mais, né? Eu abandonei o Magic já há muito tempo hoje. Eu acabei agora no fim jogando Standard um pouquinho, porque hoje o Standard ele virou jogável, né? Diferente do que ele era há uns anos atrás. Hoje, de fato, virou um formato que funciona bem. Mas parei com os card games, parei com o Magic. E eu jogo só jogos eletrônicos, né? Eu jogo meu Fifinha ali. Não jogo online, é uma craca, porque né? eu quero manter minha sanidade mental e eu não quero estourar o limite do cartão de crédito, então eu só jogo FIFA. É insano, né? Eu jogo meu Arc-Agezinho ali, que é um MMOzinho aí que eu jogo, que é... O Arc é aquele dos dinossauros? Não, é Arc-Age. Arc-Age, tá. Arc-Age, é diferente. O Arc que é aquele dos dinossauros, né? O Survival Evolved lá. E aí o Arc-Age é um MMO de... estilo WoW, assim, digamos, World of Warcraft, né? Sim. Mais parecido assim com WoW, que é meu CLT 2.0. Eu saio do trabalho na loja, eu vou pra casa trabalhar no jogo. Né? E tu agora, outra que tu falou sobre o futebol lá do Fifim, que tu gosta de jogar, né? E tu gosta de acompanhar futebol também, assim, se tu quer compartilhar, se tu é gremista, colorado? Cara, assim, futebol, o futebol pra mim tá num patamar onde de paixão, assim, que ninguém consegue alcançar. Pra mim, futebol, eu tenho um vício absurdo em futebol. Mas não é que eu não sou apaixonado por clubes de futebol. Eu sou apaixonado pelo esporte. Né? Eu consumo, se tiver passando na televisão o campeonato o campeonato da Iugoslávia, eu vou estar assistindo. Se tiver a segunda divisão da Índia, eu vou estar assistindo. Campeonato feminino, eu vou estar assistindo. Eu vou estar assistindo. Porque eu gosto do futebol. Então acho que agora tu vai curtir as mudanças que a CBF anunciou hoje, né? Não sei se tu viu. Sim, eu vi hoje agora. Também vai começar em janeiro, né? Terminar em dezembro. Mas assim, isso vai ser só por causa da Copa do Mundo ou não? Da parada da Copa do Mundo, de ser janeiro ou dezembro ou não? Eu acho. Pelo que eu vi, não. Pelo que eu vi, vai ser sempre, né? Vai ser sempre assim. Também vai ter a diferença agora que o calendário dos estaduais é só 11 jogos, né? Eu sou um grande crítico dos estaduais, na verdade. Eu não gosto de ter estaduais. Eu acho que os estaduais é uma... Claro que para os clubes pequenos do interior era isso que eu ia perguntar. Um grande atrativo, eu sempre fui crítico, né? Também. Até alguém me disse, cara, mas daí o futebol no interior morre, né? E eu... por exemplo, um salve para o Inter de Santa Maria, né? Nós temos torcedores... Um salve para o Novo Hamburgo! Novo Hamburgo também. Campeão em cima do Inter de Santa Maria. Me desculpa, Caetano, mas as coisas são como são. Eu não tinha acompanhado. Noia deles. Mas... os estaduais, na verdade, assim... A minha crítica era que os times de primeira divisão não deveriam participar de estaduais, porque é um desgaste necessário. Tu lesiona jogadores com muita facilidade, porque tu tem que jogar num descampado absurdo, né? Porque as infraestruturas de times pequenos são horríveis, as instalações são péssimas, mas a gente, claro, sabe aí que se não fosse pelos times grandes, ninguém assistiria, os times pequenos, ninguém assistiria. Então, calendário com 11 jogos já é ótimo, né? Eu preferia que fossem menos, mas 11 jogos de 20, eu acho, 21 ou 22 para 11 já tá ótimo. Eu sempre achei legal a ideia do... Não sei se eu te interrompi, perdão. Mas eu sempre achei legal a ideia de ser como é na Copa do Brasil, né? Então os times da Série A,
eles entrariam já por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul faz muito Sim. sentido, né? Porque quando não dá alguma... Sim. Se bem que o Inter e o Grêmio nos últimos anos, os times estão bem ruins, né? Mas, querendo ou não, eles esses dois sempre podem vão para participar semifinais, né? do estadual. Sim. Tipo assim, eles sempre vão para semifinal. Então, eles caírem na semifinal com duas apresentações ali. E agora vai ter um novo campeonato, né? Que vai ser a Copa Sul-Sudeste, né? Que é um tipo de Copa Minas Rio ali, Sudeste Minas, que também é uma resposta à Copa Nordeste que dá muito certo, né? E tende a dar muito certo também, né? A gente vai ter então. Eu vi que os times da Libertadores da Sul-Americana não vão participar, o que faz sentido também, porque senão inflar o calendário que já é cheio, né? Mas dá uma chance para outros clubes, né? Eu achei uma baita ideia. Achei uma baita ideia, assim. E a outra que a Série D vai ter cento e não sei quantos times, né? Loucura também. Sim. Mas eu acho que é uma maneira de continuar fomentando o futebol, né? Sim. Ainda assim, dentro da realidade, eu acredito que um sistema de conferências para o Brasil seria o melhor possível, né? Porque o Brasil é um país de tamanho continental e a gente tem um exemplo no mundo hoje que funciona, o sistema de playoffs, que funciona maravilhosamente bem, que é os Estados Unidos, né? A MLS, a NBA e tudo mais, justamente por causa disso, tamanho continental, então tu tem que separar as conferências justamente por causa dos custos, né? É muito custoso, imagina. Pega o Inter hoje, o Inter joga em Porto Alegre, amanhã tem que viajar para Fortaleza, enfrentar o Fortaleza, aí depois ele não vai enfrentar, por exemplo, ele não vai enfrentar um time do lado ali, não vai enfrentar o Bahia, ele não vai enfrentar o Cruzeiro, não. Ele vai ter que voltar de novo para Porto Alegre, ou, enfim, né? Então, é uma logística que acaba economicamente com as equipes, e principalmente com as equipes pequenas, né? Tu imagina uma equipe que tem uma pequena estrutura, com uma economia pequena, ela vem para a Série A, ela não tem condições de ficar na Série A. Ela não tem condições de fazer esse translado. Em um mês, ela imagina, faz quase 10 mil quilômetros. Sim, imagina. Eu lembro que na Copa do Brasil desse ano, o Grêmio jogou com um time que era da ponta extrema do Brasil, né? E era mais perto para os caras irem viajar para os Estados Unidos do que para os caras virem jogar em Porto Alegre. Imagina, faz sentido mesmo essa tua ideia. Acho que é bem coerente, assim, né? Só que, claro, isso demoraria. É que o Brasil também, se a gente pegar ali o mapa geográfico das equipes da Série A, né? Todos ficam na costa, basicamente, né? Todas as equipes brasileiras, elas ficam muito próximo da costa, né? Que é a parte mais desenvolvida do Brasil. Então, teria que ser um sistema que, claro, né? Dividisse basicamente o país no meio e tu fizesse, enfim. Inclusive, dentro do sistema de conferências, poderia ter até mais equipes, né? E assim, outra coisa que eu também sou contra, isso eu fui contra depois de um certo determinado tempo, que eu acho que não deveria existir rebaixamento. Acho que o rebaixamento ele acaba destruindo economicamente algumas equipes. Né? Porque o dinheiro que tu tem para estar na Série A, ele é X, então tu tem os gastos X ao longo do ano, e dependendo se teu progresso não for bom, tu é rebaixado, e aí tu tem as dívidas da Série A, sem o saldo que tu recebia da Série A, porque agora tu tá na Série B. Sim. Então, muitas equipes elas acabam se desestruturando completamente por conta disso. Boa, eu nunca tinha pensado nessa aí. Nunca tinha pensado nessa. Treinar o entrevistador também. Mas... e a outra coisa que eu ia falar sobre isso, dessa quantidade de jogos e tal. Claro que a gente entende que os jogadores, né, na Série A, eles recebem salários absurdos, assim, né, até de uma maneira econômica no Brasil, entendo que até não faz muito sentido que o jogador ganhe tanto dinheiro assim, né. Enfim, mesmo entendendo que economicamente ali se circula, enfim, imagem e tal, mas eu acho que é muito discrepante, assim, né. Mas mesmo o cara jogando isso, né, esse negócio, o cara viaja, 3 dias viajando, tipo, o time que tá jogando quarta e domingo, né, o cara joga domingo e uma partida de futebol é mais treinado, ou seja, é cansativo, é um esforço grande, né? Daí tu joga, daí tu tem que viajar, né? Tu jogou domingo aqui na Arena, o Grêmio, né? Daí tu tem que viajar de avião 10 horas pra ir jogar lá no Recife. E daí tu chega, daí tu já, o pessoal que já andou de avião sabe que é desgastante e tal. O cara tem que chegar lá, descansar, treinar pra jogar quarta. Então também tem isso, assim, né? É muito fisicamente desgastante. Então, às vezes os caras acabam se lesionando e tal. E outra coisa que eu defendo sobre isso, né?
Outra coisa que eu defendo também é a Copa do Brasil, final única, estádio neutro. É acabar com esse negócio de Eu duas vi que finais de agora vai estádios ser diferentes. final única, mas eu não sei se é no estádio neutro. Mas deve ser, né? Pra mim deveria ser estádio Mas neutro. viu que O com essa estádio mudança deveria. com a mudança de agora final única a Copa do Brasil para o ano que vem, né? Sim. Viu essa? Não, eu defendo final única para qualquer tipo de Copa. Qualquer tipo de Tri, né? final tem que ser final única. Não faz sentido ter duas finais, né? É uma final só e não favorecendo nenhuma equipe, né? Porque querendo ou não, a gente tem questões de torcida, a gente tem questões de gramado, então são muitos expoentes diferentes, né? Então, para mim, a maneira mais justa e honesta possível é ser uma final única no estádio neutro. Claro que o estádio tem que ser definido antes de começar a competição, Sim. né? Para não acontecer na metade da competição tu definir que a final vai ser, sei lá, no Maracanã, só que o Flamengo já tá nas quartas de final. Sim. Aí, claro, né? É verdade. Aí dificulta. Mas escolhe o estádio antes. Ou padroniza, o Maracanã é o estádio da final da Copa do Brasil, assim como vários países fazem, né? Que Isso o estádio sim. nacional, né? Porque o Maracanã ele é o estádio nacional, né? Ele é o estádio da seleção brasileira. Então ele seria o estádio das finais da Copa do Brasil. Mas eu não vou poder assistir minha equipe. Acontece, né? Nem tudo é como a gente quer, mas dentro da questão do esporte, né? Falando de esporte sentido, agora, né? somente faz sentido e seria muito mais viável. Eu acho legal, sim, eu acho legal, acho legal a ideia da final, né? Assim como achei muito legal, que achei que demorou pros caras fazer essa Copa do Mundo de clubes. Um bagulho muito massa, não, assim. isso ali a FIFA. Isso ali a FIFA foi um acerto absurdo. Ali realmente. Eu acho desnecessário agora esse Mundial anual, né? Que tem. Eu acho esse Mundial ele perde totalmente a necessidade, só mais para quase um campeonato de férias para os times europeus, já não era não tão prestigiado agora, então basicamente não tem tanta serventia, porque o que importa mesmo é ser o campeão do mundo a cada 4 anos. Que na verdade eu também gostaria que fosse a cada 2 anos, porque ficou muito bom. Eu lembro que os caras, que surgiu assim um rumor, um boato, não sei, de que os caras iam fazer com mais frequência, né? E tomara que façam, eu acho que tem que ser mesmo. Muito bem, Edu. Não, porque ficou maravilhoso. Opa, desculpa, te interrompi. Não, pode falar tudo certo. Não, ia dizer assim, agora nós já estamos aí chegando, já 1h22 de live aí, a conversa tá muito legal, né? Mas antes de a gente finalizar, nós precisamos que tu nos explique o que significa, né? Hafiz Aldin, que é o que tá no teu no Instagram lá, foi uma mudança, a gente quer saber o que é esse, o que significa isso. Conta pra nós. Cara, não, assim, mas são coisas da minha vida particular, não me exponho, né? Então são muitas coisas que eu não falo assim publicamente pros outros. Mas eu sou muçulmano, né? Eu me converti ao Islã já há alguns anos. E eu decidi, então, esse ano estar adotando esse nome árabe, né? Como não nome social, mas enfim, é um nome que eu adotei aí para dentro do Islã, né? Tô dentro do... Reduzeira caiu, gás. Vamos esperar aí a nossa organização técnica, né? Perguntar para os produtores se tem alguma pergunta, o que o pessoal tem comentado e escrito aí no chat. Caiu mais alguma? Se o pessoal, se o chat quiser compartilhar aí com a gente, né? Já de antemão aí, esperando ver se o Edu vai conseguir voltar ou não. Mas já agradecer o pessoal que participou, que está acompanhando aí, né? Legal, assim. De novo, eu vou enaltecer, valorizar aí o trabalho do Lucas Caetano, que fez uma produção muito legal do programa aí, se esmerou bastante. Então, agradecer a parceria do meu grande amigo, né? E dizer que é de coisa que a gente sempre teve vontade de fazer, de movimentar. Né? Conseguir organizar aí para envolver o time, né? Então, feliz que tenha dado certo aí. A gente tem outros programas que a gente está pensando em fazer também, então está organizando o pessoal a participar, organizando a data. E também voltar com as livezinhas, né? Que foi o começo do nosso canal, com as nossas lives. Então, a gente tem dado uma priorizada nesses outros projetos, né? Mas voltar com as lives aí. Dá uma acompanhada no chat que o pessoal tem comentado.
O pessoal ali comentou, depois para nós deixar anotado aí como sugestão pro Edu. Então poder ter a transmissão dali com narrador e comentarista, baita ideia do Martin, isso é legal mesmo. Valeu Urinhos, meu mano Urinhos, participou com a gente. Aê, voltou o homem! Cara, o que eu acho que aconteceu? Meu telefone tá super quente. Eu acho que ele se desativou aqui. É que eu tô gravando, a câmera tá pelo telefone, né? Entendi. E aí, como ele tá explorado no monitor e ele tava carregando, acho que ele acabou aquecendo muito superaqueceu o atleta. E superaqueceu. Tecnologia. Mas então tá. Edu, mas não lembro se terminou a ideia principal, mas falou que era o seu nome islâmico. Legal. Acho, né? A gente se permitiu perguntar, né, também. Não, tudo bem. Isso aí. Tava lá comprado no Instagram, mas legal. Acho legal a gente saber que as pessoas vão, né? Eu adoro, assim, né? Poder que a gente possa conhecer as pessoas sempre nas suas histórias, como que eles convivem, que as pessoas são mais do que aquilo que a gente conhece, é muito legal assim poder conversar e conhecer os outros. Então, de uma certa maneira, também já engatilhando pro final aí, Edu, te agradecer imensamente por topar a parceria aí, agradecer, cara, eu estou encantado, foi muito legal assim a nossa conversa, a gente conseguiu abordar os outros assuntos que a gente também não tinha muito pensado em falar, mas acho que foi interessante, espero que o pessoal tenha gostado. E deixar aí, passar a palavra para ti também, né? Fazer tuas considerações finais, se quer falar alguma coisa, deixar algum recado, né? Pontuar ali o Martin, achei muito legal, mais uma ideia para 2026, transmissão da Liga com narrador e comentarista. Tá nos planos, tá nos planos. Boa, isso é muito legal que possa acontecer. Tá contigo, Edu. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pela participação, pela iniciativa do pessoal do Vai Dar aí, Clinton, nosso hoster aí, o Caetano no background aí. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns então também pela iniciativa. E fazer o agradecimento também, claro, a todos os jogadores aí que participam da Liga Gaúcha de Pauper, todas as equipes aí que estão junto com a gente prestigiando, né, o pessoal que está junto aí com a gente desde o primeiro ano, desde 2020, né? Agradecer também a nossa equipe aí da Liga Gaúcha de Pauper, né? O Credinê, que tá sempre junto com a gente, ajudando, me ajudando aí na organização, nossos juízes, né? O Pedro, que faz um ótimo trabalho junto da Liga, né? Principalmente ali, auxiliando os rapazes, dando né, o norte e o sul ali pro Vinícius e pro Andrezinho ali dentro do evento. Né? Tudo isso, todas as pessoas são muito importantes para nós, né? A Liga ela é um evento feito de pessoas, né? O Magic, The Gathering, né? Ele é uma reunião de pessoas, né? Ele é esse envolvimento, essa reunião aí, essa união dos indivíduos. Agradecer também a Central Acessórios, que é a nossa patrocinadora oficial aí, os naming rights, né? Da Central Liga Gaúcha de Pauper, né, que topou aí, tá junto com nós nessa parceria, acreditou no nosso projeto, né, então um agradecimento especial também à Central Acessórios, a Orocar, né, Orocar que também acreditou aí nesse nosso projeto, está fazendo esse patrocínio para nós aí nesse ano, e também, claro, as duas lojas aí que estão junto com nós dentro desse circuito aí, que é a Nerds, né, então um abraço grande aí pro Will, né, e também pro Catarina e pro Aurélio, então, ali com a Faraó, né, que dão todo o suporte que a gente precisa dentro da Liga, né, porque a Liga ela só aconteceu e só acontece porque tem o apoio de todas essas pessoas, né. Também um agradecimento especial ali para as lojas que fazem parte do nosso circuito de LGP Tour, né, que são esses circuitos que dão as vagas para a liga, que isso também se auxilia muito, né, no envolvimento e na distribuição de jogadores, né, isso para nós é muito bom porque a gente consegue fomentar o Pauper em vários locais diferentes, então, né, é um atrativo a mais tanto para as lojas quanto para a liga, né. A gente tem hoje o total e hoje 8 tours, né? A gente espera talvez estar aumentando o número aí para o ano que vem. Finalmente se quebrou a sina de que quem ganha LGP Tour não ganha a liga, né? A liga. Liga. Tinha uma época que a pessoa não fazia nem top 8, né? Quem ganhava a tour não chegava nem no top 8. Acho que foi o Matheus, né, que quebrou a sina, não foi? O Matheus, sim. O Matheus chegou, se não me engano, ele ganhou, depois já ganhou a etapa, né?
Então, um abraço aí também pro Matheus Sadociuski aí. E, cara, é isso. Então, né? Fechou. Mais uma vez aí, obrigado pela participação. Dale. Espero, quem sabe, aí tá participando em outro momento também, aí, em outras entrevistas pode deixar, com você. não, Já vamos. deixo aí minha presença confirmada caso seja necessário, então. Então fechou, Edu. Pode E deixar. tem mais deixa eu lembrar, antes que eu esqueça aqui também um abraço pro Jeff aí, pro Jefferson na Farol, que também auxilia bastante na organização da liga. Também faz as narrações quando ele consegue, as narrações da liga, um dos melhores narradores, aí vai estar presente lá no Bagual também. E o Bagual, né, já trazendo aqui, já fazer esse merchanzinho, então o Bagual, 28, 29 e 30 de novembro, Hotel Ritter, em Porto Alegre, em frente à estação rodoviária, né? Então, bem facilzinho de chegar, pode chegar de avião, de trem, como quiser, de ônibus, né? Para estar prestigiando lá o Bagual. Também vai ter etapa da Liga, então vai estar tudo lá, todo mundo junto reunido. Fechou. Então, Edu, de novo, muito obrigado. Agradecer todo mundo que participou aí, todo mundo que vai nos acompanhar, né? Lembrando o pessoal que tá online que depois a gente vai subir a entrevista pro YouTube também. Então, o pessoal que quiser ouvir lá no estilo podcast, quando estiver indo pro trabalho, vai também ter essa possibilidade aí. Vamos explorar todas as mídias digitais. Galera, valeu. Beijão pra todo mundo. Até a próxima. Uma boa continuação de semana aí. E até a próxima etapa, até a próxima stream. Valeu! Até mais! Tchau!